Um milionário que achava que podia humilhar qualquer um e uma faxineira que aguentava tudo em silêncio. Ele cometeu o erro de gritar para o mundo que o filho dela nunca seria ninguém, mas ele não fazia ideia de que o garoto carregava no bolso um segredo que ia explodir o mundo dele em 1000 pedaços. E se você gosta de uma boa vingança, daquelas servidas no ponto, já deixa o like e se inscreve, porque o que vem por aí é inacreditável. A noite era sobre ele. Ricardo Monteiro, o dono de tudo. A festa de 30 anos da Monteiro Corp acontecia num salão tão grande que parecia um campo de futebol de mármore. E Ricardo andava por ele como um general inspecionando suas tropas antes da batalha. Seus sapatos de couro italiano, caríssimos, faziam um clac, clac, clac no chão, um som que anunciava sua chegada e fazia todo mundo ficar em alerta. Ele para. Do nada. Os assessores que o seguiam quase trombam uns nos outros. O olhar de Ricardo trava numa das mesas de banquete. Ele semicerra os olhos, o rosto se contorcendo numa carranca. Ele levanta um dedo, sem dizer uma palavra, e um garçom jovem, suando frio, se aproxima correndo. Sim, senhor Monteiro. Ricardo não responde. Ele apenas aponta para um único garfo, um mísero talher. Isso, ele diz, a voz baixa e cortante, está 1 milímetro, fora do alinhamento. O garçom não sabe o que fazer. Ricardo, impaciente, se inclina, pega o talher com a ponta dos dedos, como se pegasse em algo nojento, e o move aquela fração de centímetro para o lado. Ele se levanta, limpa os dedos num guardanapo imaginário e fuzila o garçom com o olhar. Profissionalismo. É o que eu exijo. E então, ele simplesmente vira as costas e continua sua marcha, deixando o garoto paralisado de pavor. Mas a inspeção do imperador não tinha acabado. Minutos depois, ele para de novo, dessa vez na frente de um arranjo de flores gigantesco. Ele chama a organizadora do evento, uma mulher visivelmente experiente, mas que perto dele parecia uma novata. O que é isso? Ele pergunta, apontando para as flores. São lírios brancos, senhor, como o senhor pediu. Ricardo solta uma risadinha sem humor. Eu pedi elegância. Isso aqui é medíocre. Parece decoração de velório. Troque. Agora. A mulher abre a boca para dizer que seria impossível, mas ele já tinha dado as costas para ela também, continuando seu caminho. O recado era claro. Nada nem ninguém estava à altura dele. E era nesse ambiente, nesse campo minado de arrogância, que Helena trabalhava. Num canto, perto da porta de serviço, ela passava um pano no chão, se movendo de forma rápida e silenciosa. Sua única meta era ser invisível. Terminar seu trabalho, pegar seu pagamento e ir embora. Ao lado dela, numa cadeirinha de plástico escondida atrás de um pilar, estava seu filho de 10 anos, Lucas. O garoto não parecia se importar com o luxo ao redor. Ele estava em outro mundo, completamente focado no livro de capa gasta que segurava nas mãos. Em um determinado momento, a rota de Ricardo cruza com a de Helena. Ele não diz nada. Apenas passa por ela e lança um olhar de cima a baixo, um olhar que dizia, lugar errado, pessoa errada. Helena sente o desprezo e se encolhe, limpando o mesmo lugar 2, 3 vezes, só para não ter que levantar a cabeça. Mas aí, Ricardo para. Ele olha para Lucas, o menino quieto lendo seu livro. Ele observa o garoto por uns 3 segundos e um sorriso de desdém surge no seu rosto. Ele se inclina para seu assessor e murmura, mais alto o suficiente para Helena ouvir. Tá vendo? É por isso que essa gente nunca prospera. Nenhuma ambição. Nascem e morrem no mesmo lugar. A frase acerta Helena como um soco no estômago. Ela para de esfregar o chão. Suas mãos apertam o pano de limpeza com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos. Ela respira fundo. 1, 2 vezes. Ela não podia reagir. Não ali. Ela apenas faz um gesto discreto para Lucas, um sinal para que ele ficasse ainda mais quieto, mais invisível. Mas o que ela não percebe é que Lucas também ouviu.
O menino levanta os olhos do livro, só que ele não olha para a mãe. Ele olha diretamente para Ricardo. Não era um olhar de medo. Não era um olhar de raiva. Era um olhar curioso, um olhar analítico, como se ele estivesse estudando um bicho exótico. Ricardo, por sua vez, já tinha esquecido deles. Para ele, eles eram apenas parte do cenário, um detalhe insignificante no seu grande dia. Ele volta a latir ordens para sua equipe, sua voz ecoando pelo salão. Naquele instante, Helena sente um calafrio que não vinha do ar-condicionado. Era uma memória antiga, uma dor que ela passara a última década tentando enterrar. Ela olha para o filho, para a inocência dele ali, e faz uma promessa silenciosa de que o futuro dele seria diferente. O assessor de Ricardo, um jovem que parecia cansado de tudo aquilo, anota alguma coisa em seu tablet, mas não sem antes lançar um olhar de pena para Helena. A cena estava completa. O rei em seu trono, cercado por seus súditos amedrontados, completamente cego para o que realmente importava. Ele achava que era o mestre do universo, mas seu universo estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. E então, satisfeito com sua demonstração de poder no salão, Ricardo se vira e marcha em direção ao seu santuário, o escritório no mezanino. A porta de vidro automática se abre para ele e ele entra como um conquistador voltando da guerra. Lá dentro, sua esposa, Sofia, o esperava. Linda, elegante, segurando uma taça de champanhe. Ela sorri quando ele entra, o sorriso ensaiado de uma primeira-dama. Ela se aproxima, desliza as mãos pelo peito dele e ajeita sua gravata de seda, um gesto íntimo, mas que parecia mais uma performance. Parabéns, meu amor, 30 anos, você conseguiu, ela diz, a voz suave. Mas Ricardo mal registra o elogio. Ele se afasta dela, vai até o bar de mogno que ocupava uma parede inteira e se serve de uma dose dupla de uísque, sem gelo. Ele vira o copo de uma vez só, o líquido âmbar descendo queimando. Ele então começa a andar de um lado para o outro na frente da parede de vidro que dava vista para a festa inteira. Consegui! Sofia, você não vê? Olhe lá embaixo. Ele desabafa, a voz carregada de uma irritação que parecia nunca ter fim. É um mar de incompetência. O garçom, as flores, a música. Ninguém aqui tem o meu padrão. Ninguém entende o que é excelência de verdade. Ele para e bate com o dedo no vidro. É por isso que hoje, no meu discurso, eu preciso mandar um recado. Um recado claro. Eu preciso fazer uma demonstração de força. Sofia franze a testa, a expressão de preocupação quebrando sua fachada perfeita. Uma demonstração. Ricardo, hoje é uma noite de celebração. Seja magnânimo, agradeça às pessoas. Ricardo solta uma gargalhada alta, uma gargalhada que não chega aos olhos. Magnânimo? Ingênua. Você é tão ingênua, minha querida. Poder não se mantém com obrigado. Poder se mantém com medo. As pessoas precisam ser lembradas constantemente de quem está no topo e por quê. E foi nesse exato momento que o olhar dele varre a multidão lá embaixo e para. Ele para de andar. Seu corpo fica rígido. Ele foca em um ponto específico, perto da área de serviço. Sofia segue o olhar dele sem entender. E então ele levanta o braço e aponta. Ali está. Lá embaixo, Helena conversava com o filho Lucas, provavelmente dando instruções para ele ficar quieto. Um sorriso lento e cruel começa a se formar nos lábios de Ricardo. Um sorriso que gela a espinha. Ali está o meu exemplo perfeito, ele diz, a voz agora um sussurro conspiratório. Sofia se aproxima do vidro. A faxineira? Ricardo, não. O que você vai fazer? O plano então sai da boca dele, detalhado e perverso. Ele explica que vai usar um pequeno acidente, talvez um copo derramado, para criar uma cena. Que vai chamar a atenção de todos para ela, para o uniforme dela, para a condição dela. E que para o golpe final usaria o garoto, o filho. Ele ia colocá-lo no centro do palco e usá-lo para decretar o fracasso da mãe. Sofia o escuta, os olhos se arregalando de horror.
Ricardo, isso é monstruoso, ela diz, a voz trêmula. É cruel, é de um mau gosto inacreditável. Você vai traumatizar uma criança por nada. Ele se vira para ela, a expressão agora fria como gelo. Ele dá um passo em sua direção e a dispensa com um aceno de mão, como se afastasse uma mosca. Você não entende de negócios. Você não entende de poder. Você nunca entendeu. Ele diz, cada palavra uma pequena facada. Aquilo ali não é uma criança, é um símbolo. E a humilhação deles não será por nada. Será uma lição para cada funcionário nesta sala. Uma lição sobre o que acontece quando você não tem ambição, quando você aceita ser um ninguém. Sem esperar por mais uma palavra, ele se vira e sai do escritório, deixando Sofia para trás, sozinha, impotente e com o som da porta se fechando como uma sentença. Do lado de fora, no corredor do mezanino, Ricardo avista o mestre de cerimônias. Ele não grita, não chama, apenas faz contato visual e dá 2 batidinhas no próprio peito e depois aponta para o microfone no palco. O mestre de cerimônias entende o comando na hora e assente com a cabeça, o pânico visível em seus olhos. A armadilha estava oficialmente montada. O predador havia escolhido sua presa e preparado o terreno para o abate. E a vítima lá embaixo não fazia a menor ideia do que estava por vir. Mas aqui vem a parte que ninguém naquela festa sabia. A parte que muda tudo. Enquanto Ricardo planejava seu show de crueldade, o destino segurava uma carta na manga, uma bomba-relógio que estava prestes a explodir na cara dele. Para entender o que vai acontecer a seguir, a gente precisa pausar a fita da festa e voltar no tempo. 11 anos, para ser exato. A imagem do salão luxuoso se dissolve. Agora, estamos em um parque simples, à noite. Não tem garçom de luva branca. Só um vendedor de cachorro-quente do outro lado da rua. Sentado num banco de madeira, vemos um Ricardo mais novo. Sem o terno de $1000, só uma jaqueta de couro e jeans. Ele não tem a postura de um rei, mas a energia de um sonhador ambicioso. Ao lado dele, uma Helena também mais nova. O rosto dela não tem as marcas de cansaço, só o brilho da paixão. Ela ri de algo que ele diz, uma risada genuína, livre. Ele então tira uma pequena caixa de veludo do bolso. Não é uma caixa de anel, é menor. Ele abre. Dentro, um medalhão de prata brilha sob a luz fraca do poste. Ele tira o medalhão da caixa, o segura por um instante e mostra para ela a gravação na parte de trás. As letras R e H entrelaçadas. Ele se inclina e coloca o colar no pescoço dela. O metal frio toca a pele dela e ela se arrepia. É uma promessa. Corta a cena. Semanas depois, Helena está em um banheiro minúsculo, o tipo de banheiro de apartamento alugado. Ela segura um teste de farmácia. 2 listras. Positivo. A mão dela vai para a barriga, um misto de pânico e felicidade estampado no rosto. Ela pega o telefone para ligar para ele, para contar a notícia que mudaria a vida dos dois. Mas o que ela não sabe é que do outro lado da cidade, a vida dele já estava mudando. Ricardo está em outra festa, uma festa diferente, uma mansão. Ele consegue entrar no evento como convidado de um amigo. É ali que ele a vê. Sofia, herdeira de um império. Ela não é mais bonita que Helena, mas ela representa algo que Helena nunca poderia oferecer. Um atalho, um foguete para o topo. A gente vê a ambição nos olhos de Ricardo. Ele ajeita a jaqueta, passa a mão no cabelo e caminha na direção de Sofia, deixando para trás todas as promessas que fez no banco do parque. As ligações de Helena começam a não ser atendidas. Primeiro, vai para a caixa postal. Depois, o telefone dá como desligado. Preocupada, ela vai até o prédio simples onde ele morava. O porteiro, um senhor de idade, a informa com pena no olhar. Ele se mudou, minha filha, na semana passada, não deixou endereço novo. E foi assim que Ricardo Monteiro desapareceu da vida dela, como um fantasma. Ele trocou o amor pela fortuna,
E Helena ficou sozinha, com um segredo crescendo dentro dela. Ela toma a decisão mais difícil de sua vida. Ela vai ter aquele filho e vai protegê-lo, vai guardar a identidade do pai como um tesouro, para que a rejeição dele nunca machucasse seu menino. Agora, a imagem volta para o presente. O som da festa retorna com tudo. Helena está ali no canto do salão e o calafrio que ela sentiu antes faz todo o sentido. Instintivamente, a mão dela vai para debaixo do colarinho do uniforme. Os dedos encontram a corrente fina e puxam para fora o medalhão de prata. O mesmo medalhão. Agora ele está gasto, com pequenos arranhões do tempo. Com o polegar, ela o abre. E lá dentro, a pequena foto desbotada dos dois, congelados no tempo, sorrindo. Naquele exato instante, Lucas se aproxima dela. "Mãe!" ele chama baixinho. Ele aponta para o medalhão aberto na mão dela. É ele de novo? É uma pergunta que ele já fez dezenas de vezes. E Helena dá a resposta que sempre dá, a história que ela criou para preencher o vazio. É a história de como você veio ao mundo, meu amor. A parte mais importante dela. A voz dela é um sussurro cheio de amor e de uma tristeza que Lucas ainda é jovem demais para entender. Ela fecha o medalhão com um clique suave, o som do segredo sendo guardado mais uma vez. Ela o coloca de volta sob o uniforme no lugar dele, perto do coração. "Agora fica aqui quietinho, tá? Mamãe já está quase acabando." Ela o instrui, achando que está mantendo seu mundo seguro. A ironia é brutal. Ela esconde o segredo para proteger o filho, sem saber que a poucos metros dali, o homem daquela foto está prestes a tentar destruir os dois. O palco para a catástrofe não estava apenas montado. Ele estava pronto para o ato principal, e a cortina estava prestes a subir. O ato 1 se fecha e a cortina do ato 2 se abre. E é aqui que as peças do quebra-cabeça do destino começam a se encaixar, de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. A festa começa oficialmente. Ricardo sobe ao palco sob uma chuva de aplausos. Os holofotes o seguem. Ele é o Sol, e todos os outros são planetas girando ao seu redor. Ele agradece, faz uma piada e o público ri na hora certa. Helena assiste a tudo isso da sua posição invisível, perto da cozinha. Cada aplauso para ele é como uma pequena agulha no peito dela. Então Sofia sobe ao palco para se juntar ao marido. Ele a beija para as câmeras, um beijo técnico, frio, mas que a multidão adora. E ver aquela cena, a cena da família perfeita que foi construída sobre a ruína da vida dela, é demais para Helena. A angústia aperta. Ela precisa sair dali. Ela se vira, põe a mão nas costas de Lucas e o guia para dentro da cozinha, atravessando a porta vai e vem que abafa o som da festa. O barulho de pratos e conversas de funcionários substitui os aplausos. É um mundo completamente diferente. Ela se encosta na parede de aço inox e respira fundo, tentando se acalmar. Lucas, percebendo a aflição da mãe, olha para ela e pergunta com a sinceridade brutal das crianças: "Mãe, por que aquele homem do palco parece tão bravo o tempo todo?" A pergunta acerta Helena em cheio. Como explicar para uma criança a complexidade daquele homem? Como explicar que a raiva dele era o combustível que o movia? Ela não consegue. Em vez de responder, ela se desvia. "Não é nada, meu filho. Gente importante é sempre assim. Agora termina seu lanche, vamos." Mas suas mãos trêmulas atraem. Ela leva a mão ao pescoço e, num gesto quase automático, tira o medalhão de prata por cima da cabeça. A corrente desliza pelos seus cabelos e ela segura o objeto na palma da mão, apertando-o com força, como se ele fosse uma âncora no meio daquela tempestade. Por um segundo, ela considera a ideia de largar tudo, pegar o filho pela mão e ir embora. Mas a realidade bate forte. Ela precisava do dinheiro daquele turno, precisava pagar o aluguel. Então ela fica, e é nesse momento de hesitação que a engrenagem do destino gira. Lucas, curioso como sempre, estende a mão.
Deixa eu ver de novo? Ele pede, referindo-se à foto dentro do medalhão. Helena, perdida em seus pensamentos, abre a mão e deixa que o filho pegue o objeto. Lucas o segura com cuidado, fascinado por aquela imagem do passado. E então, a distração. A pequena coisa que muda tudo. O supervisor da cozinha aparece na porta. Helena! Ele grita, a voz ríspida. Tem uma taça quebrada na mesa 7. Os convidados estão reclamando do caco de vidro. Anda logo, vai limpar aquilo. O chamado é como um choque elétrico. Helena se assusta e se vira para o supervisor. Sim, senhor, estou indo. Ela olha para o filho, que ainda tem o medalhão na mão, e diz apressada. Filho, não saia daqui por nada nesse mundo. Eu já volto. Ela nem espera uma resposta. Ela pega um pano e uma pequena pá de lixo e sai apressada pela porta da cozinha, de volta ao salão principal. E agora, Lucas está sozinho. Ele senta num engradado de bebidas vazio, abre o medalhão, olha para a foto do homem jovem sorrindo ao lado de sua mãe. Então, ele faz algo que nunca tinha feito antes. Ele se levanta, vai até a porta da cozinha e espia por uma pequena janela de vidro redonda. Lá longe, no palco, os telões gigantes mostram o rosto do homem bravo, Ricardo Monteiro, falando ao microfone. Lucas olha para o telão, depois olha para a pequena foto na sua mão, de volta para o telão, de volta para a foto. O cabelo era diferente, o rosto mais magro, mas os olhos eram os mesmos. A ficha começa a cair na cabeça daquela criança de 10 anos. Naquele instante, a voz de Ricardo no microfone muda. Ela fica mais alta, mais dura. Ele começa a falar sobre exemplos e mediocridade. Um instinto de proteção, um instinto que ele não entende, toma conta de Lucas. Ele fecha o medalhão com um clique. E em vez de devolvê-lo para o bolso do casaco da mãe, ele o enfia no fundo do bolso da sua própria calça jeans. O segredo, a bomba relógio, tinha acabado de mudar de mãos. Segundos depois, Helena volta para a cozinha, limpando as mãos no avental. Ela vê que Lucas está ali, seguro. Ela suspira aliviada. Mas seu alívio dura pouco, porque é nesse momento que ela ouve a voz de Ricardo, amplificada pelo sistema de som, dizendo: Esperem, vejam isso. Helena congela. Seu coração para. Ela corre até a janela da porta e olha para o salão. E o que ela vê a faz perceber, com um terror absoluto, que já era tarde demais, muito tarde. Ricardo está no palco, no centro do seu universo, segurando o microfone como se fosse um cetro. A voz dele ecoa pelo salão, contando a história que ele tanto amava repetir. Eu comecei do zero, do nada, ele brada. Enquanto outros reclamavam da vida, eu trabalhava. Enquanto outros dormiam, eu sonhava, e eu construí este império com minhas próprias mãos. A plateia, composta por pessoas que queriam seus favores e seu dinheiro, aplaude com entusiasmo. Ele se alimenta daquilo, sua postura fica ainda mais arrogante. E é no meio desse discurso de autocelebração que ele executa a primeira parte do seu plano sórdido. Seus olhos varrem a multidão e encontram seu assessor, posicionado estrategicamente perto de uma das estações de bebida. Ricardo dá um minúsculo aceno com a cabeça, um sinal quase invisível para qualquer um que não estivesse prestando atenção. Mas o assessor estava. Era o comando. E imediatamente o assessor que segurava uma bandeja se move. Ele dá alguns passos e, de repente, ele tropeça. É uma queda ensaiada, teatral. A bandeja de prata voa e uma dúzia de taças de champanhe se espatifam no chão de mármore. O barulho é ensurdecedor. Crash! O som do vidro quebrando corta o discurso de Ricardo e silencia o salão inteiro. Automaticamente, todas as cabeças, centenas de cabeças, se viram na direção do barulho. Um burburinho começa. Quem caiu? O que aconteceu? Helena, que tinha acabado de sair da cozinha, está a poucos metros do acidente. O som a faz pular de susto, mas seu instinto profissional fala mais alto.
Com o rosto queimando de vergonha por estar, mais uma vez, no centro das atenções, ela corre para pegar seus materiais de limpeza. Ela chega ao local, se ajoelha no meio do mar de vidro e champanhe e começa a catar os cacos maiores, a cabeça baixa, desejando que o chão a engolisse. Mas o show de Ricardo estava apenas começando. No palco, ele levanta uma mão. Calma, calma, ele diz no microfone com um falso tom de tranquilidade. Não se preocupem, tudo tem um propósito. E então ele diz as palavras que congelam o sangue de Helena. Esperem, vejam isso. O holofote, que antes o iluminava no palco, agora o segue, enquanto ele desce os degraus lentamente. Cada passo é calculado. Ele não está indo ajudar, ele está indo para o ataque. Ele caminha pelo salão e a multidão abre caminho para ele como as águas do Mar Vermelho. Todos os olhos estão fixos nele e na faxineira ajoelhada no chão. Do outro lado do salão, da fresta da porta da cozinha, Lucas assiste a tudo. Seus olhos estão arregalados. Ele vê o homem bravo caminhando na direção de sua mãe e um nó se forma em sua garganta. Sua mão direita, dentro do bolso, aperta o medalhão de metal com força. Ricardo finalmente chega ao seu destino. Ele para bem na frente de Helena, que continua de cabeça baixa, limpando o mais rápido que pode, só querendo que aquilo acabasse. Ele fica ali, em silêncio, por uns 5 segundos torturantes, apenas observando-a de cima, como um abutre esperando o momento certo. Um garçom passa com uma bandeja de bebidas limpas. Ricardo o para com um gesto. Sem dizer uma palavra, ele pega uma taça de champanhe cheia e intacta da bandeja. Ele a segura no ar, o líquido dourado borbulhando sob as luzes. A multidão prende a respiração. Sofia, no palco, leva a mão à boca percebendo o que ele ia fazer. E ele faz. Lentamente, de forma deliberada, ele inclina a taça e derrama todo o conteúdo no chão, bem ao lado da mão de Helena, na parte que ela já tinha conseguido secar. O champanhe forma uma nova poça dourada no mármore branco. Helena para de se mover. Ela sente o respingo frio na sua mão. Ela não acredita no que acabou de acontecer. Ricardo, então, se inclina um pouco, como se fosse contar um segredo, e diz no microfone, a voz saindo calma e venenosa para que todos ouvissem. Vejam só, não importa o quanto você limpe, sempre haverá mais bagunça para pessoas como você. O silêncio que se segue é absoluto, um silêncio pesado, chocado. A crueldade do ato paira no ar. Ninguém aplaude, ninguém ri. No palco, Sofia fecha os olhos com força, uma expressão de pura vergonha e derrota em seu rosto. E no chão, Helena finalmente levanta a cabeça. Seus olhos encontram os de Ricardo e uma lágrima, uma única lágrima de humilhação e dor, escapa e rola por seu rosto. A armadilha estava completa. O primeiro golpe havia sido dado. Se você achou que o poço de Ricardo tinha fundo, se prepare, porque o que ele faz agora prova que a maldade humana pode ser um abismo sem fim. A humilhação de Helena não estava completa. Aquilo foi só o aquecimento. Um assistente, pálido como cera, corre até ele com um microfone sem fio. Ricardo o arranca da mão do rapaz sem sequer olhá-lo. Ele levanta o microfone à boca e seu braço livre se estende, o dedo indicador apontando diretamente para a mulher caída no chão. Eu quero, ele começa, a voz amplificada ecoando por cada canto do salão, que todos vocês olhem bem para esta mulher. A ordem é clara. Todos os olhares que já estavam naquela direção agora se intensificam. Helena se sente nua sob o peso daqueles olhares. Vocês veem? Este é o rosto da mediocridade, ele continua cuspindo as palavras. Este é o rosto de quem aceita pouco da vida, de quem não tem visão, não tem garra, não tem brio, o rosto de quem se contenta em limpar a bagunça dos outros. As palavras são como pedras atiradas contra ela. Helena põe as mãos no chão molhado para tentar se levantar, para fugir daquela tortura verbal. Seus braços tremem com o esforço, mas ela não consegue.
É como se a voz dele aprendesse no lugar, uma força invisível e esmagadora. Ela abaixa a cabeça, o cabelo caindo sobre o rosto, querendo apenas desaparecer. E é aí que o olhar de predador de Ricardo varre o salão, saboreando o desconforto de todos, e para na entrada da cozinha. Ele vê a pequena figura de Lucas, paralisado, assistindo a tudo. Um novo plano, ainda mais perverso, se forma em sua mente em uma fração de segundo. Seu sorriso cruel se alarga. Ele vira o microfone na direção do menino. E o garoto ali, ele diz, com uma voz falsamente acolhedora que causa arrepios. Não se esconda no escuro. Venha aqui, campeão. Venha até o palco. E então, ele solta a palavra que soa como o maior dos insultos naquele contexto. Venha aqui, filho. A palavra filho ecoa, carregada de um sarcasmo tão pesado que o ar fica denso. Lucas congela. Ele olha para a mãe no chão, humilhada, e para o monstro no centro do salão, o chamando. Por um segundo ele hesita, mas então algo muda em seu rosto. Ele respira fundo, o pequeno peito se estufando, e ele dá um passo à frente. Depois outro. Ele sai da proteção da cozinha e caminha pelo salão. Seus passos são pequenos, mas firmes. Ele não vai até o palco. Ele vai até sua mãe. Ele para bem ao lado dela, um pequeno soldado se posicionando na frente de quem ele ama, encarando o inimigo. Ricardo acha a cena divertida. Ele caminha até Lucas, e numa demonstração de puro teatro, ele se ajoelha na frente do menino, o tecido caro de sua calça de grife tocando o chão sujo de champanhe. Agora, eles estão olho no olho. Ele coloca a mão pesada sobre o ombro magro de Lucas, e o menino se encolhe com o toque. Ricardo, então, faz sua jogada final. Ele olha para a plateia silenciosa e chocada. Depois, ele volta seu olhar para o rosto do menino a centímetros do seu. Sua voz se torna um sussurro íntimo, mas que o microfone leva para todos os cantos. Preste atenção, garoto, ele começa. Com uma mãe como essa, ele para. A pausa é longa, brutal. Um silêncio ensurdecedor toma conta do lugar. Ninguém respira, ninguém se mexe. É uma eternidade de 2 segundos. E então, ele dá o golpe de misericórdia, a frase que veio para destruir, com o máximo de desprezo que um ser humano pode ter na voz. Você nunca será ninguém. Dita a sentença, ele se levanta. E ele ri. Não uma gargalhada, mas um som curto, seco e arrogante. Um "ah". Ele joga a cabeça para trás, esperando a ovação, esperando que as pessoas aplaudam sua lição de poder. Mas o que ele recebe em troca é a resposta mais poderosa de todas: o nada. Um silêncio mortal e desconfortável cai sobre o salão. Ninguém bate palma, ninguém ri com ele. O único som é o zumbido baixo do ar-condicionado. A risada dele morre no ar, e pela primeira vez naquela noite, o sorriso de Ricardo vacila. Ele olha para a plateia, confuso. Ele não entende. A humilhação estava completa. O show deveria ter sido um sucesso, mas o silêncio daquela gente era um julgamento. E naquele silêncio pesado, a maré estava prestes a virar. A última palavra de Ricardo, ninguém, paira no ar como um veneno. Ele se vira, o ato final de sua performance de crueldade. Helena no chão é um retrato da derrota completa. Um som gutural escapa de sua garganta. Um soluço que ela tenta engolir, mas não consegue. Suas mãos, antes paralisadas, agora sobem trêmulas para cobrir o rosto, escondendo-o do mundo, dos 500 pares de olhos que a julgavam. Seus ombros tremem violentamente. Cada soluço é um terremoto em seu corpo pequeno. Ricardo saboreia aquele som. Ele ajeita a lapela de seu paletó, um gesto de pura satisfação. Ele dá uma última olhada para a figura encolhida no chão e um sorriso de desprezo absoluto se forma em seus lábios. Ele se vira de costas para ela, uma dispensação final. Ele começa sua caminhada de volta para o palco. Passos lentos e confiantes, o som de seus sapatos caros no mármore ecoando a sua vitória. Ele se sente um deus.
Ele humilhou a fraca, provou seu ponto e agora voltaria para seu trono. Mas ele deu apenas 3 passos. E então o mundo parou. No meio do silêncio pesado, quebrado apenas pelos ecos do choro de Helena, uma voz soou. Não era alta, não era um grito, era uma voz de criança, mas com uma clareza e uma firmeza que cortaram o ar como vidro. Você está errado. Ricardo para. Ele não se vira imediatamente. Primeiro suas costas ficam rígidas. Quem ousaria? A irritação é instantânea, uma onda de calor em seu rosto. Ele se vira, não de uma vez, mas lentamente, girando sobre os calcanhares, a expressão de triunfo sendo substituída por uma de pura fúria contida. Seus olhos fuzilam o ponto de origem da voz. Ele esperava ver a criança chorando, talvez gaguejando. Ele não esperava ver o que viu. Lucas não estava chorando. Lucas não parecia assustado. O menino tinha se movido. Ele dera um passo à frente e agora estava de pé, ereto, entre o corpo de sua mãe e o milionário. Uma barreira improvável. Seu rosto, antes uma máscara de medo, agora estava transformado. A mandíbula travada, os olhos fixos, sem piscar, cravados em Ricardo. Era o olhar de um oponente. "O quê? Foi que você disse?" Ricardo rosna, a voz baixa e perigosa, dando um passo ameaçador na direção do menino. Mas Lucas não recua. Ele sustenta o olhar. E ele fala de novo, a voz ainda mais nítida, projetada para que todos ouvissem. "Eu disse que você está errado." E ele não para. A plateia, que estava congelada em choque, agora se inclina para frente. Celulares começam a ser levantados discretamente. O que estava acontecendo? "Minha mãe!" Lucas continua, a voz enchendo o salão. "Me disse uma vez que meu pai era um homem muito, muito importante." Um murmúrio coletivo ondula pela multidão. Era como se o garoto estivesse contando uma história, e de repente todos queriam ouvir o final. Ricardo cruza os braços, um sorriso cético e debochado surgindo. Ele ia deixar o garoto se enforcar com a própria corda. "Ah, é mesmo?" ele diz, o sarcasmo evidente. Lucas ignora a provocação. Ele continua, e agora ele levanta uma mão e faz um gesto amplo, apontando para o luxo ao seu redor. Para os lustres de cristal, para as paredes de mármore, para as pessoas vestidas com joias e seda. Ela disse que ele construiu um império gigantesco. A multidão segue seu gesto, olhando para a própria opulência em que estavam. A história estava se tornando estranhamente específica. Lucas então abaixa o braço e seu olhar volta, como um laser, para o rosto de Ricardo. E ele entrega o final da frase com um peso devastador. Mas que no caminho ele se esqueceu de como se constrói uma família. A palavra família cai como uma pedra no silêncio. No palco, a esposa de Ricardo, Sofia, se encolhe visivelmente. A frase a atinge. A plateia agora está em silêncio absoluto de novo, mas é um silêncio diferente, um silêncio de antecipação. A humilhação da faxineira estava se transformando em outra coisa, em um mistério. Ricardo, no entanto, ainda se sente no controle. A arrogância o cega. Ele solta uma gargalhada forçada, tentando quebrar a tensão, tentando mostrar para todos que aquilo não passava de uma fantasia de criança. Que comovente! Uma pequena fábula, ele exclama, olhando para a plateia, como quem procura cúmplices para sua piada. Mas o que eu tenho a ver com a historinha triste do seu papai desaparecido, hein? Do que diabos você está falando, garoto? Ele se inclina, o rosto perto do de Lucas, tentando intimidá-lo com sua presença física. Mas Lucas não se abala. Ele não responde com palavras. Em vez disso, ele faz um movimento lento e deliberado. Ele levanta o braço direito na frente do corpo e fecha a mão. Um punho pequeno e infantil, mas que naquele momento parecia o objeto mais importante do mundo. Todos os olhos se fixam naquele punho fechado. O que ele tinha ali? O que ele ia fazer?
Lucas espera o riso de Ricardo morrer completamente. Ele espera o silêncio voltar. E então, com uma calma que arrepia a alma, ele olha no fundo dos olhos de Ricardo e ele aperta o gatilho. Estou falando de você. A frase não é gritada, é dita, uma declaração, uma acusação. E no instante em que a última sílaba sai da boca de Lucas, acontece algo com Helena. Seu choro, que era o som de fundo da cena, cessa, abruptamente. Sua cabeça, que estava enterrada entre os joelhos, se levanta num estalo. Seus olhos, vermelhos e perdidos, disparam para o filho. Ela ouviu e ela entendeu. Sua expressão se transforma numa velocidade assustadora. A dor da humilhação desaparece, substituída por algo 1000 vezes pior: o terror da revelação. Seus olhos descem da face do filho para o bolso da calça jeans dele, e é aí que ela entende tudo. O medalhão, o segredo, a bomba, estava com ele, e ele tinha acabado de acender o pavio. A acusação de Lucas, "Estou falando de você", ainda está suspensa no ar quando Ricardo, pela primeira vez, fica sem resposta. Ele abre a boca, talvez para rir, talvez para gritar, mas nada sai. Seus olhos piscam, confusos. Ele está acostumado a controlar a narrativa e, de repente, ele não é mais o narrador. E é nesse breve momento de hesitação do rei que o pequeno soldado faz seu movimento final. Lucas não espera por uma reação. Ele ignora a expressão de pânico no rosto de sua mãe. Ele ignora a confusão de Ricardo. Ele tem uma missão. Lentamente, de forma teatral, ele começa a abrir a mão direita que mantinha fechada em punho. Não é um movimento rápido, é uma revelação. Dedo por dedo, ele os descansa, a tensão no salão aumentando a cada milímetro de pele exposta. Finalmente, sua palma está aberta. E ali, no centro da sua mão pequena e um pouco suja, repousa um objeto de metal. Um velho medalhão de prata, fosco e arranhado pelos anos. Ele brilha fracamente sob as luzes potentes do salão. Por um segundo, ninguém entende o que aquilo significa. É só um pedaço de bijuteria velha. Mas Lucas ainda não terminou. Com a outra mão, ele segura a base do medalhão. E com o polegar, ele encontra o pequeno fecho na lateral. Um clique suave, mas que no silêncio do salão soa como um trovão. Ele abre as duas metades do coração de prata. A plateia se inclina tentando ver. Ricardo dá um passo involuntário para frente, os olhos fixos no objeto. E então, Lucas faz a jogada mais genial da noite. Ele se vira. Ele ignora completamente Ricardo. Ele começa a andar. Ele passa pela sua mãe, que o observa com olhos arregalados. Ele caminha pelo espaço aberto e os convidados se afastam, abrindo um corredor para ele. Ele não olha para ninguém. Seus olhos estão focados em um único alvo, um dos cinegrafistas do evento, o homem responsável por transmitir as imagens para os telões gigantes que ladeavam o palco. O cinegrafista, confuso, mantém a câmera em Lucas, que se aproxima cada vez mais. Lucas para a centímetros da lente. Ele não diz uma palavra. Apenas levanta a mão e posiciona o medalhão aberto bem na frente da câmera. Ele o segura com uma firmeza impressionante para um garoto de sua idade, embora uma leve tremida seja visível. O cinegrafista, pego de surpresa, faz o que foi treinado para fazer. Ele foca a imagem e, no instante seguinte, a bomba explode. A imagem nos telões gigantes muda. O rosto chocado de Ricardo desaparece, substituído pela imagem amplificada do interior do medalhão. A foto, amarelada e desbotada pelo tempo, agora tem 3 metros de altura. E todos, absolutamente todos no salão, veem com uma clareza inegável o que está nela. Um Ricardo muito mais novo, com cabelo comprido e um sorriso que não era arrogante, mas genuinamente feliz. E abraçada a ele, com o rosto encostado em seu ombro, uma Helena também mais nova, radiante, apaixonada. Não havia como negar. Eram eles. Um grito coletivo, um "oh" massivo percorre o salão. O murmúrio se transforma em um alvoroço.
As pessoas se levantam, apontam para o telão, viram-se umas para as outras com os olhos arregalados. É ele! Alguém grita. Meu Deus, é ela! Diz outra pessoa. Mas o cinegrafista, agora entendendo a magnitude do que estava acontecendo, vai além. Ele vira o medalhão na mão de Lucas e foca na gravação na parte de trás. As letras R em H, entrelaçadas em uma caligrafia elegante, preenchem os telões. Ricardo em Helena. A prova final, a assinatura da traição. Ricardo acompanha o olhar de todos. Ele olha para cima. Seu cérebro primeiro não processa. É apenas uma foto. Então, a memória o atinge como um trem-bala. O banco do parque, as promessas, o medalhão, ele se lembra. A cor some de seu rosto. Ele fica branco, depois verde. Sua boca se abre e fecha como a de um peixe fora d'água. Ele balança a cabeça para os lados, um pequeno gesto de negação, tentando fazer a imagem desaparecer, mas ela continua lá, gigante, para todo o mundo ver. Com seu trabalho feito, Lucas abaixa a mão. Ele se vira lentamente e encara o homem que acabara de destruir. Seu rosto não mostra raiva nem alegria. Apenas uma calma exausta. E ele faz a pergunta que sela o caixão de Ricardo, a voz novamente clara e firme. Você se lembra dela agora? Enquanto isso, no chão, algo acontece com Helena. A força que ela pensava ter perdido retorna com tudo. Impulsionada pela coragem do filho, ela se levanta. Não mais a vítima trêmula, mas uma mulher ereta, digna. Ela limpa o rosto com as costas da mão e caminha até o filho, parando ao seu lado. Ela coloca uma mão protetora em seu ombro. Mãe e filho, juntos, encarando o homem que os quebrou. A verdade não fora apenas revelada, ela tinha sido detonada no coração do império de Ricardo Monteiro, na frente de sua família, seus amigos e seus parceiros de negócios. A festa tinha acabado, e o pesadelo dele estava apenas começando. A pergunta de Lucas, você se lembra dela agora, paira no ar, e a resposta vem não de Ricardo, mas do seu próprio corpo o traindo. Ele dá um passo para trás, mas seus pés se engancham. Ele cambaleia, o equilíbrio o abandona completamente, e ele só não cai porque sua mão encontra as costas de uma cadeira vazia, na qual ele se apoia com a força de um homem que se afoga. O suor brota em sua testa. Ele abre a boca para gritar, para negar, para dizer qualquer coisa, mas sua garganta se fecha. Nenhum som sai, apenas um estalo seco. O som da sua voz morrendo antes de nascer. O mestre das palavras, o homem que usava a voz como arma, estava mudo. E é nesse vácuo, nesse silêncio de Ricardo, que outra figura entra em cena. No palco, Sofia, a esposa troféu, a primeira-dama do Império Monteiro, parece acordar de um transe. Seu rosto, antes uma máscara de sorriso social, agora é de um branco mármore, duro e frio. Seus olhos, que antes brilhavam de admiração pelo marido, agora queimam com a chama gelada da traição. Ela se vira, ignorando os músicos e a decoração, e desce os degraus do palco. Seus movimentos são rígidos, quase robóticos. Ela segura o corrimão com força, não por fraqueza, mas para se controlar. A multidão, sentindo que o próximo capítulo do drama estava para começar, abre um caminho para ela. Ninguém ousa tocar nela. Ninguém ousa dizer uma palavra. Ela não caminha até o marido. Não. Ela caminha diretamente até Lucas. Ela para na frente do menino e de Helena. Ela ignora Helena por um instante. Seus olhos estão fixos no garoto que detonou seu mundo. E então, ela faz algo que choca a todos. A mulher alta, elegante, em seu vestido de alta costura, se ajoelha no chão. Ela fica na altura dos olhos de Lucas. Sua intenção é clara. Ela estuda o rosto do menino. Ela olha para os olhos, o formato do nariz, o desenho da boca, a linha do queixo. Ela está procurando a prova, e ela encontra. A semelhança com o Ricardo da foto, o Ricardo por quem ela um dia se apaixonou, é inegável, é um soco na cara. A confirmação da verdade não vem de palavras, mas do DNA estampado no rosto da criança.
Uma lágrima solitária escorre do olho de Sofia, mas não é uma lágrima de tristeza. É de raiva, de pura fúria. Ela se levanta lentamente, e só então ela se vira para encarar o marido, que a observa com o pânico de um animal encurralado. Seus olhos o fuzilam. Se ele esperava perdão, compaixão, ou mesmo um escândalo de gritos, ele se enganou. O que ele vê nos olhos de Sofia é muito pior. É o fim. É o desprezo absoluto. Enquanto isso, do outro lado do salão, na mesa principal, outra cena se desenrola. O pai de Sofia, um homem grisalho e poderoso, o principal investidor da Monteiro Corp, se levanta. Ele não tem a pressa de um jovem, mas a gravidade de um juiz que vai proferir uma sentença. Sua esposa se levanta com ele. O olhar do sogro encontra o de Ricardo por cima da multidão e não há uma gota de pena ali. Apenas nojo. Fim de jogo. Desesperado, Ricardo tenta sua última cartada. Ele se desvencilha da cadeira e dá um passo trôpego na direção de Sofia, a mão estendida, o rosto contorcido numa súplica silenciosa. Sofia! Ele consegue finalmente sussurrar o nome dela, mas Sofia reage com a velocidade de uma víbora. Ela dá um passo brusco para trás, um recuo que cria um abismo físico e simbólico entre os dois. A mensagem é clara: não me toque. E então, ela executa o golpe de misericórdia. Ela levanta a mão esquerda, a mão que ostentava a aliança de diamante, o símbolo de sua união e de seu status. Seus dedos, tremendo de raiva, lutam com o anel. Ela o gira, puxa e o arranca do dedo. Ela o segura entre o polegar e o indicador por um segundo, para que Ricardo o veja. E então, sem cerimônia, sem drama, ela simplesmente abre os dedos. A aliança cai. O pequeno círculo de ouro e diamante despenca em câmera lenta e atinge o chão de mármore com um tink minúsculo, mas que ecoa no salão como o som de uma guilhotina. O casamento estava acabado. O império social também. O olhar de Ricardo segue a queda do anel. Ele encara o objeto no chão, o símbolo de tudo que ele construiu e tudo que ele acabou de perder. Ele levanta os olhos para o rosto impenetrável de Sofia. E é aí que a ficha finalmente cai, com a força de uma avalanche. Seu mundo, o seu legado, tudo aquilo que ele celebrava minutos atrás, tinha virado pó. Seu olhar então se desvia de Sofia e encontra Helena e Lucas, que observam a cena, de pé, juntos. A raiva que ele sentia por eles se esvaiu, substituída por algo muito mais profundo. O terror vazio de um homem que perdeu absolutamente tudo por sua própria arrogância. O show acabou. A ruína era real. O tinque da aliança de Sofia batendo no mármore foi o tiro de largada. O feitiço do medo que Ricardo mantinha sobre todos foi quebrado. O silêncio chocado da multidão, que durou uma eternidade, finalmente se rompe, mas não com aplausos ou vaias. Começa com um sussurro. Uma mulher na mesa da frente se vira para o marido e cochicha algo, os olhos arregalados. Ele responde, também em um sussurro. Na mesa ao lado, a mesma coisa. O sussurro se espalha de pessoa para pessoa, de mesa para mesa, como um vírus. Em menos de 30 segundos, o zumbido baixo se transforma em um falatório aberto. As pessoas não se importam mais em serem discretas. Elas falam alto, gesticulam, apontam para os telões onde a foto do casal jovem ainda está congelada e depois apontam para o drama que se desenrola no centro do salão. E no meio desse caos, um grupo específico de convidados entra em ação: os jornalistas. Os colunistas sociais e repórteres de negócios que estavam ali para cobrir a festa gloriosa, agora tinham a história do ano. Eles sacam seus celulares. As telas azuis iluminam seus rostos concentrados. E então começa o som de uma centena de polegares digitando freneticamente. Uma sinfonia de cliques que estava redigindo o obituário da reputação de Ricardo Monteiro em tempo real. As primeiras manchetes já estavam sendo escritas. Ricardo, ainda paralisado perto de sua agora ex-esposa, parece procurar por um rosto amigo,
um aliado na multidão. Seus olhos desesperados encontram os de um banqueiro importante, um homem com quem ele fechou negócios milionários. Ricardo faz um pequeno gesto, um apelo silencioso. O banqueiro vê o olhar dele e sua reação é brutal. Ele vira o rosto abruptamente, pega sua taça de uísque e começa a examinar o líquido como se fosse a coisa mais fascinante do mundo, ignorando Ricardo completamente. Ricardo tenta de novo, seu olhar buscando um outro CEO, um parceiro de longa data. O CEO o encara por um segundo e então desvia o olhar e chama um garçom, iniciando uma conversa totalmente sem sentido sobre o tipo de azeitona no seu drink. É uma execução social. Ele está sendo apagado, cancelado ao vivo, e se os amigos o abandonavam, os inimigos celebravam. Numa mesa mais afastada, um concorrente direto de Ricardo, um homem que ele humilhou publicamente no passado, assiste a tudo com um brilho nos olhos. Ele levanta a taça para esconder o sorriso de satisfação que não consegue conter. A ruína de Ricardo era a sua maior vitória. Mas enquanto Ricardo era publicamente isolado, o oposto acontecia com Helena. A maré da simpatia popular vira com uma força impressionante. As mesmas pessoas que antes a olhavam com pena ou indiferença, agora a veem como uma heroína. Um senhor de idade se aproxima e oferece a ela uma cadeira de sua mesa. Uma mulher lhe estende uma garrafa de água mineral. "Beba um pouco, querida", ela diz, a voz gentil. Outra senhora toca seu braço e diz: "Que coragem, a sua e a do seu menino." Eles passam por Ricardo para chegar até ela, e o ato de passar por ele sem nem olhá-lo é uma nova camada de humilhação. Ele se tornou invisível. O pai de Sofia, no entanto, não está interessado em gestos de simpatia. Ele está interessado em controle de danos. Ele se afasta de sua mesa, o celular já na orelha. A ligação é curta e brutal. Não ouvimos o que ele diz, mas vemos seus lábios se movendo, cuspindo ordens. "Venda tudo, convoque o conselho, acabou." Ele desliga, guarda o celular no bolso e caminha com passos pesados na direção de Ricardo. Ele para na sua frente, o encara de cima a baixo com nojo e diz as palavras que selam o destino profissional de Ricardo, alto o suficiente para que todos ao redor ouçam. A reunião do Conselho de Emergência é amanhã, às 8 da manhã. Esteja preparado. A ameaça não é nem um pouco sutil. A notícia se espalha pelos que ouviram como fogo em palha. Ele está fora. A família da esposa vai tirá-lo. O império estava caindo. Sofia, por sua vez, completa seu ato final. Ela passa pelo marido, como se ele fosse uma estátua, e se aproxima de Helena. As duas mulheres, a esposa traída e a amante abandonada, se encaram. O olhar de Sofia é complexo. Uma mistura de dor, respeito e uma estranha solidariedade. Ela olha para Lucas e depois de volta para Helena. "Isso", ela diz, a voz baixa, mas firme. "Isso nunca deveria ter acontecido com vocês. É uma trégua, uma admissão, e é a deixa final. As pessoas começam a ir embora. Não é uma saída discreta, é uma debandada. Casais pegam seus casacos, grupos se dirigem para a saída. O som de centenas de cadeiras sendo arrastadas ecoa pelo salão. A festa de 30 anos, a celebração do legado, se transformou oficialmente em um velório. E no meio do êxodo, duas figuras permanecem imóveis. Helena, de pé, com a cabeça erguida, segurando a mão de seu filho com firmeza. Eles são o centro calmo do furacão. E a poucos metros deles, Ricardo, sozinho. O salão se esvazia ao seu redor, deixando-o no centro de um vasto espaço de mármore e vergonha. O rei estava nu, abandonado em seu castelo em ruínas. Se a queda da aliança de Sofia foi o fim do casamento, o próximo ato, executado por seu pai, foi o fim do império. O sogro de Ricardo, o homem que financiou seu primeiro grande salto, não perde tempo. Ele não se retira em silêncio. Ele caminha até o pequeno grupo de investidores e parceiros de negócios que ainda permaneciam ali, paralisados pelo choque, e faz um anúncio.
A voz dele não é alta, mas é firme e carrega o peso de décadas de poder. Senhores, ele diz, a partir deste momento, minha família e nossas empresas estão retirando todo e qualquer investimento da Monteiro Corp. Eu sugiro que vocês reavaliem suas posições. A declaração é uma bomba atômica no mundo dos negócios. Os homens que o ouvem, tubarões do mercado financeiro, reagem instantaneamente. Eles sacam seus celulares não para tirar fotos, mas para salvar suas fortunas. As ordens são dadas em código, em sussurros apressados para seus operadores em outra parte do mundo. Vende tudo de Monteiro, zera a posição, sai fora agora. A notícia da queda da Monteiro Corp estava atingindo o sistema financeiro global antes mesmo que os funcionários terminassem de recolher os copos da festa. Ricardo assiste a isso, mas seu cérebro não consegue mais processar a escala do desastre. É então que seu assessor, o mesmo que derrubou a bandeja de propósito, se aproxima dele. O rapaz está pálido, tremendo e segura um tablet com as mãos suadas. Ele estende o aparelho para Ricardo sem dizer uma palavra. Ricardo o pega com um tranco. Na tela, os portais de notícia já estão em chamas. As manchetes pulam em letras garrafais. Escândalo milionário. Seu humilha funcionária e descobre filho secreto em festa de gala. Abaixo, outra. O segredo sombrio de Ricardo Monteiro, a foto que destruiu um império. Há vídeos, clipes curtos do discurso cruel. O momento em que Lucas mostra o medalhão. Está tudo ali. Sua ruína documentada e viralizando. O rosto de Ricardo, ao ler as notícias, parece envelhecer 20 anos em 20 segundos. As linhas de expressão se aprofundam. A pele ganha um tom acinzentado. A postura se curva como a de um homem que levou uma surra. Sua mão, que segura o tablet, treme tanto que a imagem na tela fica borrada. E como se para marcar o fim definitivo da noite, o mestre de cerimônias, seguindo ordens, dá o golpe final no ambiente. A música ambiente, que ainda tocava baixinho, é cortada abruptamente. As luzes douradas e festivas do palco se apagam. Os holofotes se apagam. O salão é mergulhado na luz fria e funcional da iluminação de serviço. A magia acabou. O conto de fadas virou um filme de terror. E a equipe de limpeza e desmontagem entra em cena. Garçons começam a recolher pratos e talheres das mesas, empilhando cadeiras, desmontando os arranjos de flores. E eles fazem isso ao redor de Ricardo, tratando-o como se ele não estivesse ali. Passam por ele, por trás dele, na frente dele, sem um olhar, sem um pedido de licença. O homem que minutos antes era o rei do universo, agora era apenas um obstáculo, um móvel no caminho da faxina. E do outro lado do salão, Helena decide que é hora de ir. Ela segura a mão de Lucas, agora o herói silencioso da noite, e começa a caminhar em direção à saída de serviço, o caminho que ela sempre tomou, o caminho dos invisíveis. Mas hoje, algo é diferente. Um homem de terno impecável a intercepta. Senhora, meu nome é Arthur. Sou advogado. O que aquele homem fez foi criminoso. Assédio moral da pior espécie. Eu gostaria de oferecer meus serviços para representá-la, sem custo algum. Ele lhe entrega um cartão de visitas de papel grosso e relevo. Helena pega, atordoada. Antes que possa responder, outra pessoa se aproxima. Uma mulher. Uma CEO de uma empresa de tecnologia que estava na festa. Eu vi o que aconteceu, ela diz, olhando para Helena com admiração. Sua dignidade foi incrível. Minha empresa está contratando. Tenho uma vaga de gerente administrativa que seria perfeita para você. Por favor, me ligue. E ela também lhe entrega um cartão. Helena olha para os 2 cartões em sua mão. Em menos de 5 minutos, ela recebeu uma oferta de representação legal de um dos melhores escritórios da cidade e uma oferta de emprego que poderia mudar sua vida e a de seu filho para sempre. A perda total de Ricardo estava se materializando em tempo real, em ganhos inesperados para ela.
E ele vê. De seu lugar no centro do salão em ruínas, ele assiste impotente enquanto sua antiga faxineira é cortejada por advogados e CEOs. Ele vê o poder, o respeito, a oportunidade, tudo fluindo para longe dele e na direção dela. É a imagem final de sua derrota. Desesperado, ele puxa o celular do bolso. Ele disca o número de seu principal advogado, o homem que o livrou de dezenas de problemas. A chamada nem sequer toca. Cai direto na caixa postal. Ele tenta de novo. Caixa postal. Ele está sozinho. A solidão de Ricardo Monteiro, naquele salão frio e sendo desmontado, era absoluta, total e final. No meio do salão, que mais parece um cemitério de festa, Ricardo vê seu último fio de controle sobre a realidade prestes a escapar. Ele vê Helena, de pé e digna, segurando os cartões que representam seu novo futuro. Ele a vê se virar, pegar na mão de Lucas e começar a andar em direção à saída de serviço. A mesma saída pela qual ela entrou como uma funcionária invisível e pela qual ela agora sairia como a mulher que derrubou um rei. Um pânico primitivo toma conta de Ricardo. Não, ele não podia deixá-la ir. Não assim. Ele precisa de algo, uma explicação, absolvição, vingança. Ele não sabe o que quer. Ele só sabe que não pode acabar daquele jeito. E ele corre. Não é uma corrida elegante. É um trote desesperado e desajeitado de um homem quebrado. Ele tropeça num cabo de energia no chão, quase cai, mas se recupera, os braços balançando descontroladamente. Ele a alcança bem na porta de serviço, a porta de metal sem glamour, e se posta na frente dela, bloqueando o caminho com o próprio corpo. É um último e patético ato de domínio. Helena! Ele ofega, o suor escorrendo pela lateral do rosto. Espere! Helena para. Ela não parece surpresa ou assustada, apenas cansada. Ela encara o homem à sua frente, o homem que a humilhou e que agora a impedia de sair, e espera. E Ricardo desaba. As palavras saem de sua boca num fluxo incoerente e desesperado, uma mistura bizarra de desculpas e acusações. Helena, me perdoe. Eu juro, eu não sabia. Por que você nunca me disse nada? Por que você escondeu ele de mim por todos esses anos? Sua voz é um choramingo, a voz de um menino pego em uma mentira. Você fez isso de propósito, não foi? Foi um plano para me destruir no meu melhor momento. Ele se agarra a essa ideia, a ideia de que ele não é o culpado, mas a vítima de uma conspiração. É mais fácil do que encarar a verdade. Ele então baixa o olhar para Lucas, que se encolhe atrás da perna da mãe. O rosto de Ricardo se contorce em uma máscara de falsa emoção. Ele estende uma mão trêmula na direção do menino. Meu filho, ele sussurra, a palavra soando vazia, roubada. Eu sou seu pai. A mão dele tenta tocar o ombro de Lucas, mas o menino reage com a velocidade de um raio. Ele se afasta do toque como se fosse fogo, agarrando a mão de sua mãe com as duas mãos, buscando refúgio no único porto seguro que ele já conheceu. A rejeição é tão clara, tão absoluta, que Ricardo recua a mão como se tivesse levado um choque. É nesse momento que Helena decide falar. Mas antes, ela o observa. Ela o encara por um longo, longo tempo. Um silêncio que se estica por 10, 15 segundos. Ela o analisa, não o monstro que a aterrorizou, mas o homem patético e destruído à sua frente. E pela primeira vez, ela não sente raiva, não sente ódio. O que ela sente é algo muito mais devastador: pena. E quando ela finalmente fala, sua voz não é alta, nem emotiva. É calma, firme e cortante como um bisturi. Eu não te escondi ele. Ela começa, refutando a acusação dele com uma simplicidade brutal. E então ela entrega a verdade. Eu protegi ele de você. A frase acerta Ricardo em cheio. Ele não tem resposta para aquilo. Helena então desvia o olhar dele, baixa a cabeça para Lucas e, pela primeira vez naquela noite, um sorriso genuíno ilumina seu rosto. É um sorriso pequeno, íntimo, só para ele. Um sorriso que diz:
Estamos bem, estamos juntos. Ricardo observa aquele sorriso e entende que ele nunca fará parte daquele mundo. Helena levanta o rosto novamente e encara Ricardo para o golpe final. Ela joga as palavras dele de volta, não com veneno, mas com a tranquilidade de quem constata um fato. Hoje à noite, você disse na frente de todo mundo que meu filho nunca seria ninguém. Ela faz uma pausa, deixando as palavras dele ecoarem entre eles. Mas você estava errado. E ela conclui, a voz suave, mas com a força de um furacão, resumindo tudo o que importa. Ele já é a pessoa mais importante do meu mundo. Ele é tudo para mim. E isso é tudo que importa. Fim da discussão. Não há mais nada a ser dito. Ela dá um passo para o lado, contornando o corpo paralisado de Ricardo. Pega na mão de Lucas e o guia através da porta de serviço, para o corredor escuro que leva à liberdade. Eles não olham para trás. Nem uma vez. Ricardo se vira, o braço se estendendo num último gesto inútil, como se tentasse puxá-los de volta pelo ar. Mas seus músculos fraquejam. Seu braço cai. Ele fica ali, parado, olhando para a porta de metal vazia que se fecha lentamente. O confronto não terminou com gritos ou com uma briga. Terminou da forma mais cruel para um homem como Ricardo, com a indiferença absoluta da mulher que ele tentou destruir. Ela simplesmente o deixou para trás, na ruína que ele mesmo construiu. Se você chegou até aqui e sentiu o impacto dessa virada, se você acredita que a dignidade sempre vence a arrogância, então deixa o seu like e se inscreve no canal. Porque a forma como essa história termina vai te provar que, às vezes, a maior vitória é simplesmente seguir em frente.